Direto da redação. É uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal de Macaé e que investiga uma organização social. Uma organização social, uma entidade que presta serviços na administração pública. Nós estamos falando aqui da OS Prima Qualitá. Essa OS ela é sediada em Rio Bonito, aqui na região, próxima à região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela é presidida pelo ex-vice-prefeito de Rio Bonito. E essa cidade, em 7 cidades, ela movimentou, ela faturou, ela amealhou uma quantia aí superior a 1 bi. E só do governo federal, de verbas repassadas pelo governo federal, foi na ordem de 93 milhões. Tem uma reportagem aqui no portal Viu que destaca essa operação da Polícia Federal e você confere aí na tela. A Polícia Federal investiga contratos milionários da OS Prima Qualitá em Arraial do Cabo e outras cidades do Rio de Janeiro. A Polícia Federal apura pagamentos superiores a 1,6 bilhão em contratos firmados pela organização social com prefeituras fluminenses entre 2022 e 2024. E ela firmou contratos com as prefeituras de Duque de Caxias, São Gonçalo, além de Arraial do Cabo, né? Saquarema, Cachoeira de Macacu, Santa Maria Madalena, Cordeiro e também Quissamã. Essas prefeituras elas não foram alvo da operação, tá? As prefeituras não foram alvo da operação. Alvo da operação foi apenas a organização social, pelo menos por enquanto ainda não chegou, né? As prefeituras. Foram as organizações, a organização social, sua sede, empresas que emitiam notas para essa organização social e algumas pessoas físicas. Isso não está ainda bem detalhado não, mas o que chama atenção aqui, por que nós vamos hoje nos concentrar, vamos falar aqui sobre Arraial do Cabo. Essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Federal a partir do acionamento por parte da Controladoria Geral da União. Mas esse fato ele não é novo. Há 2 anos passados, foi denunciado em Arraial do Cabo pelo então vereador, nós vamos agora, está aqui, Tom Porto, vereador, que era vereador pelo PDT. Há 2 anos ele protocolou, ele fez essa denúncia no âmbito do Ministério Público Estadual, que não deu em nada, que não andou. Mas quando a Controladoria Geral da União entrou na história, a Polícia Federal entrou, andou. Olha o compasso, a diferença de compasso. Mas quem está comigo ao vivo aqui é o Tom Porto, está direto de Arraial do Cabo, já está aqui virtualmente no Estúdio Viu Digital, com quem eu converso a partir de agora. Tom Porto, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham através do Portal Viu. A gente agradece o convite, um tema extremamente importante e que, no decorrer dessa semana aí, agitou muito, né, a nossa cidade, o estado do Rio de Janeiro. Temas esses que nos entristecem muito quando a gente tem a nossa cidade divulgada de uma maneira que a gente não queria. Ô Tom, você era vereador na ocasião em que você mapeou a atuação dessa OS em Arraial do Cabo. Eu gostaria de saber, em um ano, quanto esta OS ela faturou numa cidade como Arraial do Cabo e o número de habitantes de Arraial do Cabo. Então, Roberto, o contrato ela foi firmado em 2022, tá? O contrato dela do valor anual em torno de 163 milhões, né, o valor dela anual, com um município de 35 mil habitantes. A gente está falando aí de uma cidade, Arraial do Cabo, né, o que verdadeiramente nos assustou foi que nesses 40 anos de emancipação política e administrativa de Arraial do Cabo, nós nunca vimos um valor tão alto na cidade de Arraial do Cabo. A gente sabe que hoje Arraial do Cabo vive um momento privilegiado por conta dos royalties do petróleo. A Bacia de Santos, os municípios aqui da Bacia de Santos tiveram um crescimento muito grande, uma arrecadação muito alta. Mas a gente nunca viu um valor, né, tão absurdo. Isso nos assustou e assustou muito a população. Nós temos um exemplo de São Gonçalo, que tem 1 milhão de habitantes e o valor do contrato é bem inferior referente ao município de Arraial do Cabo. E no ano que a prefeitura selou, firmou o
contrato com a OS, né, a Prima Qualitar, os primeiros indícios foi na contratação já desqualificando, né, outras OS que queriam participar desse processo. Né? E aí, na época, nós fomos procurados por alguma dessas empresas que foram desqualificadas, né, tendo alguns indícios, né, de alguns direcionamentos, alguns favorecimentos para que a Prima Qualitar pudesse ganhar esse contrato milionário em Arraial do Cabo. Tom, você está falando em 150 milhões, ou mais um pouco de 150 milhões. São Francisco da Bapuana é uma cidade que tem 40 mil habitantes. O orçamento global de São Francisco da Bapuana para 2024, segundo a LOA, foi de 254 milhões. Nós estamos falando de uma cidade com 30 e poucos mil habitantes que só uma OS ela consumiu o correspondente a mais da metade de todo o orçamento de uma prefeitura como São Francisco de Itabapoana. Então é um volume de dinheiro muito relevante, né? Muito, muito. Para você ter uma ideia, Cabo Frio, na época, em 2022, a gente tinha feito até esse cálculo em cima da renda per capita, enfim. Cabo Frio, que é um município de 230 mil habitantes, né, o orçamento lá está sendo gasto numa média de R$ 1.168 por habitante. Arraial do Cabo está gastando 5.455 por habitante. Olha a discrepância, né, e referente aos municípios no número habitacional. Né, essas coisas que às vezes a gente move, Roberto, não é porque a gente é contra ou oposição. Eu costumo dizer que quando o assunto é saúde, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos tratando de vidas, a gente está falando de vidas, e hoje todo mundo precisa de uma rede pública. Né? O cidadão ele pode ter um plano de saúde, e se ele passar mal aqui na rua, a primeira coisa que vai fazer é pegar e levar para o hospital público. Né? E está todo mundo sujeito, a gente, um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido, precisar de uma rede pública. Né? E quando a gente se depara com esses valores e os serviços não sendo entregues, a gente não pode, nós não podemos nos calar. A gente tem que se posicionar independente da vida pública. Nós somos cidadãos de bem e queremos o bem da nossa cidade, o bem da população. Infelizmente, como eu falei no começo aí da nossa matéria, nos entristece muito. A gente vê direcionamentos, a gente vê grupos políticos, né, se beneficiando na cidade e a população sofrendo. Se a gente tivesse efetivamente uma saúde de qualidade, se a gente tivesse, né, entregando tudo aquilo, né, que a população quer, né, para ter essa qualidade de vida, é o que nós queremos. Para você ter uma ideia, 3 dias atrás eu me posicionei referente a um vídeo de um morador que me mandou de um posto de saúde no distrito de Monte Alto, a situação precária, faltando médico, a estrutura interna, as cadeiras quebradas, ar-condicionado não funcionando, e um contrato de 153 milhões, né? A gente está falando aí uma média de 13 a 14 milhões por mês. Como você mesmo citou, há mais ou menos 6 anos atrás, era o orçamento que o prefeito tinha para governar a cidade, era o orçamento do mês, do mês inteiro para governar o município todo. Né? E hoje a gente está falando desse orçamento só para a saúde. Né? Como falei ainda há pouco, a gente levando em consideração que o Arraial do Cabo, os royalties do petróleo por conta da bacia de Santos, a gente cresceu muito, o Arraial do Cabo hoje arrecada uma média de 70, 75 milhões por mês, né? Sendo que desse dinheiro, 75% ela é direcionada para a educação e 25% para a saúde. Ô Tom, você vai ver agora a sede aqui da empresa, que a gente conseguiu alcançar aqui a sede dessa OS em Rio Bonito. Mostra, essa é a capa aí no Google Maps, a gente captou aí. É a sede da empresa em Rio Bonito. Ela é sediada em Rio Bonito, mas ela tem atuação nesses 7 municípios. A gente tem informações aqui que a gente está checando aqui, mas essa empresa, segundo informações, ela é uma velha conhecida, eu coloquei isso no meu Twitter, por isso eu estou divulgando aqui, na minha página na rede social X, ela é uma velha conhecida de um deputado do PL.
E tem alguns personagens que já estão sendo aí também investigados pela Polícia Federal, além desse parlamentar do PL, segundo as informações que a gente tem. Mas aí está a sede dessa empresa. O prefeito de Arraial do Cabo, o senhor Marcelo Magno, é filiado ao PL, né? Tá aí, tem a foto aí do Marcelo, do Marcelo Magno. E seria uma figura, inclusive, que tem demonstrado-se muita afinidade com esse parlamentar do PL, segundo as informações extraoficiais que a gente tem aqui, mas isso deve ser alvo também de apuração, Polícia Federal, né? Porque essa operação ela foi a primeira, então ela deverá ter desdobramentos. Então aí você confere a sede da empresa em Rio Bonito, né, no estado do Rio de Janeiro. E ela hoje estaria presidida pelo ex-vice-prefeito da cidade de Rio Bonito. Aí você tem a imagem do Marcelo Magno, que é o prefeito de Arraial do Cabo, que é novato, né? Ele, na verdade, não era político, ele era um empresário. Então, ele faz parte dessa geração de neófitos que chegou, que galgou a administração pública, envaideceu-se muito, né? Porque geralmente muito dinheiro envaidece também. Ele não está imune à vaidade. E o Marcelo Magno seria essa pessoa, seria uma dessas figuras picadas, além por muito dinheiro em decorrência dos royalties do petróleo, que estão aí sendo depositados na conta de Arraial do Cabo, mas também pela mosca azul. E a mosca azul teria envenenado ele de tal forma que ele já estaria também planejando sair da prefeitura este ano, segundo informações que a gente tem, essa informação nossa aqui, né, para disputar um mandato de deputado. Aí tem dois lados da moeda. Muitos prefeitos estão, na verdade, antecipando a saída dos governos para tentar mandato de deputado, mas em busca de foro de prerrogativa, para evitar problemas futuros. Então está aí, você tem a foto do Marcelo Magno. O Arraial do Cabo, ele começa a receber, a cidade começa a receber essa grande quantidade de royalties de um tempo para cá, né? Eu acho que tem 1 ano, 2 anos, não foi isso? Na verdade, ela começa a partir de 2021, né, na gestão do atual prefeito. Né? Arraial do Cabo, Roberto, hoje a gente vive o verdadeiro governo do pão e circo. Né? Se tem muito dinheiro, né, e de alguma maneira acaba iludindo a população. Né? Mas as entregas que realmente deveriam ser feitas não são feitas. Hoje Arraial do Cabo vive um problema crônico, né, mas vive esse diferencial dessa arrecadação que tem hoje. Arraial do Cabo não pode chover 10 minutos que as ruas ficam alagadas embaixo d'água. O morador tem que pisar dentro nas poças d'água, o morador do distrito pisa na lama. As obras que poderiam gerar, né, a verdadeira mudança na cidade, ela não acontece. Eu costumo dizer que quando a gente fala em processo de desenvolvimento de cidade, você tem que ter um plano para que você desenvolva a sua cidade, não por 4, 8 anos, que você faça um planejamento do que você quer para a sua cidade daqui a 30 anos. Coisa que a gente não vê os atuais políticos desenvolverem. Né? Eles pensam numa coisa momentânea. E essas movimentações políticas é o que traz estranheza para a gente, no sentido de que ele foi eleito, né, pelo processo democrático, no qual a gente respeita. A população vai para as urnas decidir quem quer que governe a sua cidade. Né, mas o que nos desentristece, podemos dizer assim, é que no meio do mandato muitos estão saindo para tentar ter uma cadeira de deputado, né, e aí a gente passa a acreditar que é para ter algum tipo de proteção por conta do foro privilegiado. E aí a população elegeu para ele governar durante 4, se reelegeu 8 anos. Né? E só para ressaltar em referente à questão do contrato da firma Qualitar também, Roberto, a gente também protocolou em 2023 uma denúncia no Tribunal de Contas, né, no qual o Tribunal de Contas ela suspendeu os pagamentos da OS aqui em Arraial do Cabo, né, por diversos itens lá, alegando por graves suspeitas de irregularidades, enfim. Só que, com passar, se eu não me engano, próximo ali a 20 dias, um mês, né, o grupo de advogados da firma Qualitar, ela entrou com recurso e tal, enfim, conseguiu
né, liberar os pagamentos. Mas não é tom político falando, porque, né, a gente recebe orientações até do nosso advogado, porque aqui a cidade de Arraial do Cabo, a população, a gente sofre perseguição política, que eles intimam mesmo. E qualquer coisa que a gente se posiciona, Roberto, quer abrir um processo, quer estar processando para estar intimidando. Né? Mas eu não tenho medo, não tenho medo de nada, a gente sempre se posicionou. Na minha vida pública, eu nunca fiquei em cima do muro, eu tenho um lado e vou até o final. Né? Então, a gente às vezes já acaba se lapidando referente a algumas falas, né, para não estar sofrendo alguns tipos de processo, mas o próprio Tribunal de Contas, que é o órgão técnico, né, ele lá, em cima das suas investigações, foram encontradas diversas irregularidades. Então, infelizmente, é o caos que a gente vive hoje em Arraial do Cabo. Ô, Tom, existe uma coisa chamada litigância de má-fé. Para quem vai propor esse tipo de ação, para intimidação, com base em ilações, então tem a chamada litigância de má-fé. Aí o proponente tem que pagar custas judiciais, honorário de sucumbência, outro advogado, está sujeito também às penalidades. Então, às vezes, as pessoas estão aprendendo isso, porque isso está sendo agora, alguns magistrados estão interpretando quando há litigância de má-fé e acolhendo denúncia por litigância de má-fé. Tom, você denunciou isso também no Ministério Público Estadual? Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas. O nosso papel, né, a gente tem feito. O que a gente quer é uma cobrança, né, mais afinco, né, dos órgãos competentes, para que não fique apenas uma denúncia em vão, né, que as investigações elas avancem. Né, que eu não tenho dúvida do que eu estou falando, que se houver, né, a investigação a fundo, né, vai chegar nos verdadeiros, né, criminosos, assim, que têm, né, cometido esse crime com a saúde, não apenas do município de Arraial do Cabo, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Olha, e tá chegando a notícia aqui, Tom. Você vê o que é um dia após o outro, né? A gente está conversando sobre isso aqui. A Justiça acaba de condenou, a gente está recebendo a informação da produção aqui. O ex-prefeito de Itapiruna, o Alfredo Paulo Marques Rodrigues Alfredão, por atos de improbidade administrativa que provocaram um rombo de mais de 16 milhões aos cofres públicos lá de Itapiruna. A decisão, ela aceitou o pedido integral da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itapiruna. E segundo a investigação, ele deixou de repassar ao INSS, ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, valores já descontados dos salários dos funcionários. Eu estou lendo isso daqui, estou mencionando isso daqui, por quê? A desgraça de alguns prefeitos, elas começam quando eles se tornam ex-prefeitos. Porque no cargo, a gente sabe que as pessoas elas têm manobras políticas, elas se manobram, elas se viram daqui para ali. Mas quando elas deixam o mandato, quando elas saem do cargo, é que a conta começa a chegar, é que os órgãos de controle externo começam a chegar a intimação, começa a chegar a multa, começa a chegar um monte de coisa. Então no poder as pessoas muitas vezes eles vão tentar inibir adversários com ações judiciais, acham que pode tudo, vai fazer, vai acontecer, mas quando sai vira carniça. Eu assisto isso aí de montão, rapaz. Eu vejo quanto ex-prefeitos assim, tem fortunas dilapidadas da noite pro dia para pagar advogado, pagar custas judiciais e pagar um monte de despesas para não ser preso. Ô, Tom, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa direto da redação. Gostaria de contar com você aqui outras vezes, tendo em vista que as ações que você propõe em Arraial do Cabo, elas conseguem mostrar o Brasil para onde de repente está indo o dinheiro dos royalties de Arraial do Cabo, assim como de outras cidades da região dos lagos. E quem recebe essa fortuna por ano, por mês, é dinheiro público, tem que prestar contas e a gente tem que saber para onde está indo o dinheiro. E essa OS, ela certamente é alvo de uma investigação no âmbito da Polícia Federal. Isso vai ter desdobramento. Se o Ministério Público, também em âmbito estadual, achar que deve, vai investigar. E você acompanha as imagens dos carros da Polícia Federal no dia da operação, acompanhada aí do pessoal da Controladoria Geral da União, saindo da delegacia de Macaé com destino a residências dos alvos, residências e sede das empresas que foram alvos dessa operação.
E o que chamou a atenção aí, o Tom, são as notas emitidas por empresas recém-abertas, com cadastros recentes de CNPJ, emitindo notas para essas OS. E segundo informações, muitos eram até ex-funcionários da própria OS. Então isso quer dizer o seguinte, o Tom, que a gente vai ter ainda muitas informações sobre essa operação. Muito obrigado a você, viu, Tom? Eu costumo dizer uma coisa: a vida não é eterna, que dirás o poder, ele é passageiro. E a conta chega, uma hora vai chegar e ela já está chegando, é questão de tempo. Eu que agradeço, irmão, por essa oportunidade, tá? Para mim foi um prazer, quero voltar mais vezes, tá? Dizer para a população de Arraial do Cabo que a gente está aqui à disposição, tá? Nós estamos juntos até o final, a gente não vai se curvar, nós não iremos nos curvar, tá? Diante de tanta covardia que o Arraial do Cabo ela vem passando. Roberto, estou à disposição. Quero voltar para falar de outros temas. É importante citar uma coisa, Roberto: ter um canal de credibilidade igual ao seu. Infelizmente, hoje, os nossos meios de comunicações aqui na região dos lagos, existem suas parcerias, com as prefeituras, e por muitas vezes o que é para ser divulgado, a verdade, não estão sendo divulgado. Mas, como eu falei, tudo é passageiro. Esse momento vai passar. Eu tenho certeza que em breve aí haverá um grito de liberdade da população, não só do município de Arraial do Cabo, mas sim de todo o estado do Rio de Janeiro. Tá bom, irmão? Obrigado, fica com Deus. Um abraço a todos. Muito obrigado, Tom. E o Tom Porto vai estar aqui outras vezes, sim, com certeza. Tom Porto, que é ex-vereador de Arraial do Cabo. Muito obrigado, querido. Bom dia para você.